Eles encontraram um esqueleto humano que esteve enterrado sob cacos de cerâmica e areia por 2000 anos. Martelo antigo conhecido como o Artefato de Londres. Enterrado sob a terra congelada da Rússia está uma estátua de madeira mais antiga que as pirâmides. Uma cabeça com uma expressão inquieta está no topo da escultura. Esculpida com símbolos estranhos que ninguém consegue ler. Perto dali, um martelo selado dentro de uma pedra de 100 milhões de anos desafia o próprio tempo. Isso não são mitos. Isso é real e a ciência não consegue explicar. O mecanismo de Anticítera, o computador da antiguidade. Na costa recortada da Grécia, perto de uma ilha esquecida chamada Anticítera, o mar revelou um de seus segredos mais antigos, um naufrágio da era romana. Em silêncio por 2000 anos, permaneceu enterrado sob corais e pedras, seus ossos espalhados pelo fundo do oceano. Entre ânforas quebradas e estátuas de bronze, mergulhadores encontraram um pedaço corroído de metal e madeira. Deformado, silencioso e aparentemente sem valor. Ninguém deu muita atenção, mas décadas depois, com a ajuda de raios-x e reconstruções digitais, aquele objeto sem importância se transformou em algo extraordinário. Um dispositivo tão complexo que mudaria tudo o que pensávamos saber sobre a ciência antiga. Isso não era mito, nem um artefato mal interpretado. Era uma máquina, capaz de calcular eclipses, rastrear ciclos planetários e até prever a data dos Jogos Olímpicos. Criada há mais de 2000 anos, continha mais de 30 engrenagens interligadas com uma precisão mecânica impressionante. Mas aqui está o enigma. Nenhum outro dispositivo parecido surgiria no registro histórico por mais de 1000 anos. Como foi feito? Quem o construiu? E mais perturbador ainda, que outro conhecimento eles possuíam que nós já não temos? Não era apenas um objeto perdido no mar. Era um sussurro de um mundo antigo, falando numa linguagem de engrenagens, ciclos e genialidade esquecida. E era apenas o começo. O livro que não quer ser lido. Escondido no cofre de livros raros da Universidade de Yale está um manuscrito que desafiou todas as tentativas de ser compreendido. Suas páginas estão cheias de uma escrita fluida, elegante, consistente e totalmente indecifrável. Os caracteres não pertencem a nenhum idioma conhecido. As palavras obedecem a padrões, mas não revelam nenhum significado. Ao redor do texto, há desenhos de plantas estranhas que não existem na natureza, mapas astronômicos que não seguem nenhuma estrela conhecida e figuras nuas se banhando em piscinas conectadas por sistemas parecidos com encanamentos que nenhuma civilização jamais descreveu. Página após página, ele atrai o olhar e derrota a mente. A datação por carbono o coloca no início do século XV, muito antes da criptografia moderna existir. E mesmo os melhores decifradores da Segunda Guerra Mundial não conseguiram quebrar o código. Alguns estudiosos acreditam que seja um tratado de medicina ou biologia, escrito em uma língua perdida ou inventada. Outros dizem que é uma farsa, uma ilusão elaborada para frustrar e fascinar. Mas nenhum falsário jamais recriou uma consistência linguística tão perfeita em centenas de páginas. O manuscrito parece deliberado, até pessoal, como se alguém, há muito tempo, tivesse escrito esperando que alguém, algum dia, fosse compreendê-lo. E ainda assim, séculos se passaram e ninguém conseguiu. O manuscrito Voynich não apenas guarda seus segredos, parece resistir a ser conhecido. E quanto mais você o observa, mais parece uma mensagem que não foi feita para nós. Ou pelo menos, não ainda. O templo que não deveria existir. Espalhados por um planalto de grande altitude perto do lago Titicaca, na Bolívia, estão enormes blocos de pedra, não dispostos de forma organizada, nem empilhados como um templo, mas jogados pelo chão como se uma mão colossal os tivesse descartado. Alguns pesam mais de 100 toneladas e muitos são esculpidos com uma precisão tão perfeita que uma lâmina de barbear poderia passar entre as fendas. Cortes angulados, cantos retos e encaixes interligados sugerem um design muito mais sofisticado do que a era que os construiu. Este é Puma Punku, um enigma arqueológico cravado na terra andina.
Datado de quase 1.500 anos atrás, o sítio faz parte da cultura Tiwanaku, uma civilização pré-inca que não deixou registros escritos, plantas arquitetônicas ou qualquer explicação clara de como essas pedras foram cortadas ou movidas. O que complica o mistério é o material. Andesito, uma das rochas mais duras da Terra, mais dura que o granito. Mesmo com ferramentas modernas, cortá-lo com tal precisão exigiria grande esforço. E ainda assim, aqui, a quase 3.962 metros acima do nível do mar, uma civilização antiga deixou um trabalho em pedra que parece ter saído de uma linha de montagem industrial. Alguns acreditam que as pedras foram cortadas com ferramentas de bronze e abrasão com areia, métodos plausíveis, mas que não explicam a repetição impecável e o design geométrico. Outros sugerem que as ruínas faziam parte de algo muito maior, destruído em uma catástrofe há muito esquecida. Seja qual for a verdade, Puma Punku desafia mais que a arqueologia. Abala nossa noção do que os povos antigos eram capazes de fazer. E talvez essa seja a questão mais importante que ele deixa para trás. Não como eles construíram, mas o que mais eles sabiam. A ferramenta que esperou na pedra. Fósseis geralmente pertencem a ossos, conchas ou folhas, lembranças de um tempo em que a Terra era completamente diferente. Mas na década de 1930, perto de uma margem de rio em London, no Texas, um casal tropeçou em algo muito mais estranho. Um objeto feito pelo homem parcialmente selado dentro de um pedaço de rocha antiga. Parecia um martelo, comum em forma, com um cabo de madeira e uma cabeça de ferro. Exceto que parte do cabo havia se transformado em pedra. E a rocha que o envolvia? Alguns geólogos afirmaram que poderia ter mais de 100 milhões de anos. Esse número provocou um choque nos círculos científicos. Como uma ferramenta de aparência moderna poderia estar embutida em rocha da era dos dinossauros? Céticos logo ofereceram uma explicação mais simples. Talvez a rocha tenha se formado mais recentemente por um processo chamado concreção, no qual minerais se endurecem ao redor de um objeto com o tempo. Isso poderia explicar o invólucro, mas não explicava a pureza do ferro. A cabeça do martelo foi forjada com um metal incomumente resistente à ferrugem, como se tivesse sido tratado com técnicas desconhecidas para os ferreiros comuns do século XIX. Também não explicava a ausência de qualquer sítio industrial por perto. O martelo foi encontrado isolado, longe de qualquer oficina ou operação de mineração conhecida. Não há consenso, apenas um objeto silencioso guardado em uma coleção particular, cercado de perguntas que ninguém consegue responder. Seja um vestígio de uma civilização perdida ou uma curiosidade geológica, o martelo de London desafia a linha do tempo em que confiamos. E se ele não pertence à era dos dinossauros, então a que era ele pertence? O ídolo, que sobreviveu a tudo. Ele é 2 vezes mais antigo que as pirâmides, mais antigo que Stonehenge, mais antigo que a agricultura na maior parte do mundo. E ainda assim é feito de madeira, madeira frágil, perecível, de alguma forma preservada por mais de 12.000 anos sob os pântanos de turfa dos Montes Urais, na Rússia. Quando mineiros o desenterraram em 1890, não faziam ideia do que estavam vendo. O que surgiu da terra não era apenas uma estátua, era um monólito, com quase 5 metros de altura, esculpido com rostos, linhas em zigue-zague e símbolos abstratos que os estudiosos ainda não conseguem decifrar. Eles o chamaram de ídolo de Shigir. O que torna essa descoberta tão perturbadora não é apenas sua idade, é o que as marcas parecem sugerir. As gravuras não são enfeites aleatórios. Alguns especialistas acreditam que sejam uma linguagem codificada ou uma narrativa mítica, transmitida por uma cultura que existiu antes da religião organizada, da escrita ou das cidades. Outros veem no ídolo um aviso, um mito da criação ou um mapa espiritual de um mundo agora perdido no tempo. Mas ninguém conseguiu lê-lo e a civilização que o criou não deixou nenhum outro artefato conhecido. Ainda mais estranho é a questão de como uma escultura tão enorme foi feita com ferramentas primitivas e por que foi escondida de forma tão deliberada em um lugar onde o tempo a esqueceu. O ídolo de Shigir não é apenas uma relíquia da Idade do Gelo, é uma mensagem que sobreviveu quando nada mais sobreviveu.
E talvez seja isso o que mais nos assombra, a sensação de que alguém um dia gravou um significado naquela madeira, mas não deixou ninguém para explicá-lo. A escrita que não deveria estar lá. Perto das margens do lago Titicaca, nos altiplanos da Bolívia, está uma das regiões geograficamente mais isoladas da civilização antiga. Cercada por montanhas e séculos de cultura indígena, parece o último lugar onde você esperaria encontrar uma linguagem da antiga Mesopotâmia. E ainda assim, gravados no interior de uma tigela de pedra desgastada, parcialmente enterrada no solo, estão sinais que se parecem de forma impressionante com o cuneiforme sumério, a escrita usada há mais de 6.000 anos no que hoje é o Iraque. O objeto ficou conhecido como a tigela de Fuente Magna. À primeira vista, parece um vaso ritual, sólido, esculpido à mão e inscrito com fileiras de símbolos que não correspondem a nada das civilizações sul-americanas conhecidas. Mas, quando linguistas e pesquisadores independentes o examinaram, alguns ficaram chocados ao encontrar semelhanças não apenas na forma, mas também na estrutura, glifos semelhantes à fonética proto-suméria. Isso gerou uma onda de especulações. Poderia ser evidência de um contato transoceânico antigo, um vestígio de uma expedição esquecida, ou uma fraude criada para imitar escritas antigas por razões que ninguém entende direito? Os estudiosos tradicionais continuam céticos, citando a descoberta obscura da tigela e a falta de contexto arqueológico. Ainda assim, ninguém conseguiu provar de forma conclusiva que seja uma falsificação. Ela existe, é real, e a escrita gravada em sua superfície continua sendo um enigma sem origem clara. Seja uma coincidência incrível, uma migração perdida ou algo ainda mais estranho, a tigela de Fuente Magna permanece na encruzilhada de dois mundos que não deveriam jamais ter se encontrado. A moeda que cruzou um oceano. Nas colinas densamente arborizadas do Maine, longe de qualquer saga viking ou mapa antigo, um homem desenterrou algo que ninguém esperava encontrar enterrado em solo indígena norte-americano. Era uma pequena moeda de prata, envelhecida pelo tempo, mas inconfundível em sua origem. Quando especialistas a examinaram, confirmaram que era nórdica, cunhada na Groenlândia ou na Noruega há quase 1000 anos. Esse único objeto, agora conhecido como o Penny do Maine, tornou-se imediatamente um dos achados mais debatidos da arqueologia americana. A história nos diz que os vikings chegaram apenas brevemente a partes do Canadá, como Lance os Meadows, antes de recuar de volta através do Atlântico. Eles não deveriam estar nas florestas da Nova Inglaterra e certamente não tão longe para o interior. E ainda assim, lá estava uma prova, pequena, portátil, mas autêntica, sugerindo uma conexão que nenhum registro escrito apoia. Alguns dizem que a moeda pode ter viajado por redes de comércio antigas, passada de mão em mão pelos povos indígenas ao longo de décadas. Outros argumentam que foi colocada ali por um colecionador em tempos modernos, perdida e confundida com algo muito mais antigo. Mas o local onde foi encontrada conta uma história diferente. Artefatos indígenas intactos, camadas de solo intocadas e nenhum sinal de interferência moderna. Se a moeda for genuína e seu contexto autêntico, isso significa que séculos antes de Colombo, exploradores nórdicos podem ter ido mais fundo nas Américas do que jamais imaginamos. E se isso for verdade, o que mais eles podem ter deixado para trás? A cabeça que foi enterrada longe demais de casa. Em 1933, durante uma escavação nas montanhas do centro do México, arqueólogos abriram uma antiga câmara funerária esperando as oferendas habituais: fragmentos de cerâmica, ferramentas de obsidiana, contas decorativas. O que eles não esperavam era uma pequena cabeça de argila, desgastada pelo tempo, mas inconfundivelmente estrangeira. Os traços faciais eram delicados, mas distintos. Um nariz estreito, barba enrolada e olhos estilizados que não se pareciam em nada com a arte nativa mesoamericana. Para olhos treinados, parecia romana, não apenas vagamente europeia, romana. O local onde foi encontrada, Tecaxic Calixtlahuaca, data de quase 900 d.C. Isso é séculos antes de qualquer contato europeu conhecido com as Américas, muito depois da queda do Império Romano e a milhares de quilômetros de onde um artefato desses deveria existir.
Os estudiosos se dividiram. Alguns insistiram que a cabeça era moderna, talvez colocada por engano ou fraude. Outros argumentaram que pode ter chegado através de antigas redes de comércio transoceânicas. Improvável, mas não impossível. Mas a análise por radiocarbono dos materiais ao redor confirmou a autenticidade da tumba. A estratigrafia, as camadas de terra onde a cabeça foi encontrada, não mostrou sinais de distúrbio. Se a cabeça tivesse sido inserida depois, o solo teria contado uma história diferente. Nenhuma resposta definitiva jamais foi encontrada. É um daqueles artefatos que permanecem no registro arqueológico como uma peça de quebra-cabeça de uma caixa errada. Se for real, sugere uma ligação entre o velho mundo e o novo muito antes do que aprendemos. Se não for, levanta outro tipo de mistério. Por que alguém criaria uma falsificação tão convincente apenas para enterrá-la em silêncio? Em algum lugar sob pedra, gelo e tempo, o passado ainda sussurra. Essas descobertas não apenas desafiam a história, elas nos lembram o quanto sabemos pouco de verdade. Talvez os maiores mistérios não tenham sido perdidos. Apenas estavam esperando que finalmente começássemos a fazer as perguntas certas.